Fala pessoal, tudo certo? Eu sou Rodrigo Petersen, arquiteto e house flipper, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre aquela que é a etapa que eu particularmente mais gosto do house flipping, a parte do projeto da reforma. Bom, uma vez que a gente venceu a etapa da procura por uma boa oportunidade e concluímos também toda a negociação deste imóvel, chega a hora de planejar as modificações que serão necessárias para que a devida valorização dessa unidade aconteça. Aqui eu já quero deixar um alerta, especialmente para profissionais que, assim como eu, são arquitetos. Cuidado para não romantizar a reforma, não haja com o coração. Muitas vezes a gente pode querer fazer modificações que custarão muito mais do que elas valorizarão o imóvel. Então tenha isso em mente. Sempre há como a gente investir um pouco a mais e deixar o projeto ainda mais legal. Mas no house flip isso pode não ser tão vantajoso. Portanto, apaixone-se pelo seu pagamento, ou seja, pelo objetivo financeiro que você traçou no negócio e não pela transformação em si. Eu digo isso por experiência própria. Eu, como arquiteto, eu tenho que constantemente ficar me policiando para nem sempre escolher a alternativa que mais me agradaria. E sim a que melhor combina com as soluções de projeto, estética, padrão da obra, custos e benefícios que elas trazem. Além disso, a gente deve sempre levar em consideração o perfil que a gente traçou dos potenciais compradores desse imóvel, para ter essa tomada de decisão. Veja bem, não se trata de colocar os produtos de baixa qualidade ou optar sempre pelo mais barato. Se você fizer isso, provavelmente terá um custo muito maior lá na frente, tendo que refazer o serviço ou mesmo não conseguindo vender o imóvel pelo preço que você queria, pelo preço que você planejava. Aí você pode argumentar que é mais fácil para ti, afinal você é arquiteto, já trabalha com isso. É inegável que quem trabalha na área pode ter um pouco mais de facilidade. Mas definitivamente não precisa ser um arquiteto, um decorador, um engenheiro para reconhecer alguns pontos desse processo, para preparar essa reforma. Na verdade, a melhor forma da gente aprender a fazer isso é na prática mesmo. O dia a dia vai ser a melhor forma de aprendizado nesse sentido. Entretanto, contratar um profissional habilitado, um arquiteto, um engenheiro, pode ser um ótimo investimento. Afinal, os custos desse profissional representam uma parcela muito mínima, se a gente comparar com todos os valores do negócio. E além de trazer diversas vantagens, muitas vezes, dependendo do tamanho da reforma que a gente precisa fazer no imóvel, isso inclusive é obrigatório por lei. É dever de um síndico de um condomínio exigir a apresentação de um documento de responsabilidade técnica para a obra, seja uma RRT se for um arquiteto, ou uma ART se for um engenheiro. Aqui a gente precisa ter bem claro a diferença entre contratar um projeto e a execução de uma obra. Mesmo que você julgue que não será necessária a contratação de um projeto, afinal não fará nenhuma modificação significativa no imóvel, certamente irá precisar de um responsável pela execução. Algumas empresas de reforma possuem profissionais que estão habilitados para fazer isso, Ou seja, pode ser uma opção para eliminar algum custo de investimento, a contratação desses profissionais já habilitados. Agora tenha em mente que a maioria das pessoas não consegue enxergar todas as possibilidades que uma planta pode oferecer num imóvel. E muitas vezes somente um arquiteto, até inclusive após horas de estudos, que vai conseguir criar uma solução que atenda todas as necessidades que a gente está buscando, ou mesmo nem sabíamos que poderia ter nesse imóvel. As casas e apartamentos atualmente elas são cada vez menores. Então, nesse sentido, o arquiteto pode ser a melhor pessoa para pensar soluções para otimizar os espaços. Alguns apartamentos têm um formato difícil de explorar, mas é provável que ele tenha boas ideias para resolver esse impasse e tornar o espaço útil para os moradores. Além disso, é muito comum a prática de pegar referências do que a gente gostou e querer aplicar no nosso imóvel. Entretanto, somente com a experiência que a gente consegue identificar quais dessas referências realmente podem ser aproveitadas, e quais podem combinar entre si. Por exemplo, há casos
em que um cliente chega com uma referência de um mobiliário alto numa sala que tem um pé direito duplo e quer fazer o mesmo na sua sala, onde o forro está a 2,60, por exemplo. Nem sempre, né, essas qualidades que a gente gosta quando vê uma referência, a gente vai conseguir aplicar elas no nosso projeto. Então, por isso que um arquiteto pode nos auxiliar bastante nesse sentido. Muitos escritórios de arquitetura, eles trabalham com o desenvolvimento do projeto, mas eles não se responsabilizam pela parte da obra. Então esses profissionais eles podem agregar valor ao imóvel estudando as possibilidades de plantas, alinhando essas ideias confusas e expectativas, né, para um resultado, elaborando um projeto antes mesmo das obras começarem. Então, com esse planejamento é possível ver qual é o resultado que a obra vai ter sem ainda ter quebrado nada, né? Sem nenhuma parede desmanchada. Você vai poder conferir as saídas hidráulicas, elétricas, o tamanho dos móveis, se vão ocupar, se as cores combinam, né? Enfim, todos esses pontos que a gente vai poder analisar ainda no papel, onde sempre é mais barato de modificar, né? Outra grande oportunidade que esses profissionais podem te trazer é o Virtual Staging. Trata-se de uma técnica que vem ganhando cada vez mais adeptos no mercado imobiliário brasileiro. Ela nada mais é do que a utilização dos recursos computadorizados, né, ou seja, imagens, vídeos, que permitem demonstrar como o imóvel ficará, né, quando a reforma estiver 100% concluída, sem a necessidade de adiantar todo um investimento de imóveis, decoração, por exemplo. Isso ajuda muito a vender a sua ideia para os futuros moradores, além de permitir que eles ainda façam ajustes de acordo com o seu gosto, enfim. Então todo esse planejamento busca fazer com que na hora que a obra começar, a gente já tenha todas as definições estabelecidas. Essas mudanças ao longo da reforma, elas podem e possivelmente vão acontecer devido a surpresas, né, que toda reforma acaba tendo, mas nessa etapa do processo o nosso objetivo deve ser sempre tentar minimizar essas variações, né? Por isso que eu afirmo que contratar um arquiteto costuma inclusive ser mais barato do que ter que refazer, né, algo que deu errado na obra. O gasto extra com material, com mão de obra é enorme, né, e pode ser evitado com a ajuda de um profissional que é autoridade nesse assunto. A presença de um arquiteto pode ser o diferencial entre um projeto bem-sucedido e uma obra que não atingiu essas suas expectativas, né? É um investimento que garante resultados melhores dentro de um prazo adequado, né, às suas necessidades. Eu vejo muita gente que investe em house flipping tentando economizar esse custo do arquiteto, né? E ao meu ver essa atitude é um erro, né? Aí eles argumentam tipo, mas eu só vou pintar as paredes, só vou trocar o piso. Ok, talvez nesses casos não seja necessário. Mas eu te pergunto, será mesmo que não haveria nenhuma outra possibilidade, né? Não haveria nenhuma outra oportunidade de valorizar ainda mais esse imóvel? Se tudo que essa unidade estava precisando para vender era uma simples pintura, uma troca de piso, por que o antigo proprietário não fez isso? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de análise, pois elas podem nos levar a abrir mão de uma boa oportunidade, né? Uma flipagem, ela deve agregar valor a uma propriedade que está em dificuldade, né? Então, se você não agregar o valor suficiente, o comprador não vai estar disposto a pagar o preço que você está pedindo, né? Por todos esses motivos que eu expus anteriormente, eu acredito que um bom profissional sempre saberá agregar mais valor do que ele efetivamente vai custar o negócio, né? No modelo de house flipping, um ponto fundamental é a velocidade do seu ciclo, né? Eu digo, desde a compra do imóvel até a sua venda. E cada dia mais que você tem a obra, né, é dinheiro saindo do seu bolso ou dos seus investidores, enfim. Por isso, outra vantagem de contratar um arquiteto é que eles conhecem fornecedores para te indicar, sabem quais lojas possuem melhores oportunidades, eles poderão te agilizar então em todo esse processo da reforma e algumas vezes inclusive reduzir custos, né? Afinal, você sabia que muitas lojas e fornecedores eles dão condições especiais de descontos para arquitetos? Utilize isso a seu favor, então. Converse com um arquiteto, monte uma parceria, né, que os dois saiam ganhando e isso sim é possível, né? É até provável que aconteça.
O ponto que precisa ser levado em consideração é que se você quiser fazer tudo, né, ou seja, projeto, orçamentação, contratação de mão de obra, compra de material, gestão da equipe da obra, né, certamente você vai conseguir dar uma economizada, né? Porém, caso você não enlouqueça com todas essas responsabilidades, né, certamente você não vai ter tempo para ficar analisando novas oportunidades, buscando novos parceiros investidores, enfim, que da forma que eu vejo, né, esse business, é onde realmente se ganha o dinheiro, né? E não conseguindo reduzir ali R$500 o custo de mão de obra para um determinado serviço, né? Não que isso também não seja importante, mas eu acho que o foco tem que estar no outro local. Embora eu defenda que não devemos nos responsabilizar por todas as etapas de um house flipping, é importante conhecermos o que cada uma delas envolve e demanda. Especialmente se você ainda está começando no ramo, não possui ou conhece todos os parceiros com quem vai precisar trabalhar, né? Por isso, meu objetivo aqui é te passar alguns pontos básicos que aceleram esse processo de aprendizado do desenvolvimento do projeto, né? E para isso, você definitivamente vai precisar de um arquiteto ou de um engenheiro. A minha dica seria ficar atento às unidades que estão sendo lançadas na sua região de atuação, né? Embora possamos até encontrar algumas oportunidades nessa pesquisa, o objetivo aqui deve ser conhecer mais a fundo os tipos de imóveis que estão sendo produzidos e, de quebra, saber os valores que estão sendo praticados. É comum que as construtoras contratem estudos de mercado para definir o tipo de imóvel que eles vão lançar, né? Se serão estúdios, 2 dormitórios ou 3 dormitórios, com quantas suítes, se tem lareira, churrasqueira, se tem sacadas, enfim. Cada vez mais as decisões sobre o partido, né, o tipo, implantação da edificação, elas são tomadas a partir dessas definições. A produção imobiliária ela aproveita-se da tipificação de gostos, né, obtidas por entrevistas para um público pré-definido, para definir a padronização dos estilos arquitetônicos, que acaba sendo considerada fundamental, né, para a minimização de riscos do investimento. E isso é importante para você, pois esses gostos estabelecidos acabam influenciando diretamente o valor dos imóveis e também a procura, né, dessas unidades semelhantes. Ou seja, também deverão pautar as suas definições de projetos, né, no seu house flip. Contratar a mão de obra da reforma é outro desafio, né? Acostume-se que terão fornecedores que nunca vão retornar aos seus pedidos de orçamento. Por isso, valorize o profissionalismo das equipes. Marque sempre de conversar com o empreiteiro no imóvel, né, que vai ser reformado. E caso ele chegue no horário marcado, já pode considerar que é um bom sinal, né? Caminhe pela unidade com ele, discuta possibilidades e sugestões da reforma, né? Aproveite a expertise desse pessoal que realmente está no dia a dia de obra e conhece soluções mais práticas ou já passou por situações semelhantes em outros imóveis, enfim. Eu gosto sempre de brincar que 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? Também é importante documentar um escopo do trabalho. Isso serve para evitar diversos problemas, como mal-entendidos, né, de serviços que não estavam inclusos no orçamento, ou até mesmo padronizar todas as propostas, né, para fins de comparação de preço. Afinal, jamais faça apenas um orçamento, né? Mesmo que o empreiteiro seja de sua confiança, você já sabe que ele costuma ser um menor valor, enfim, siga sempre buscando novas opções, pois ficar dependente de um só fornecedor pode ser muito perigoso para esse negócio. Às vezes ele não vai poder te atender, né, por já estar com outra obra. Também é comum que os preços desses profissionais variem muito de acordo com a demanda de serviço que eles vão estar no momento. Por isso, de uma forma educada, informe-os, né, que você terá pelo menos mais 3 orçamentos, né? Também é importante considerar os prazos de execução do serviço, né? A dica é perguntar quanto custa e quanto tempo ele acha que leva a execução. Dessa forma a gente consegue precificar a hora do serviço desses profissionais, que embora não seja um indicador rígido, né, nos ajuda a balizar se estamos pagando muito ou pouco por aquilo que estamos contratando. Deixe também o empreiteiro saber que você é um investidor imobiliário, né, e que não pretende pagar por preços de mercado, por serviços e materiais, enfim. Explique para ele que tempo é essencial no seu negócio,
que você tem um budget e um deadline para respeitar. Entretanto, prometa que vai pagar sempre imediatamente após o serviço estar concluído e no futuro pretende repetir isso várias vezes, né? Por isso quer montar uma parceria com ele. É importante que o seu empreiteiro saiba como você trabalha, evitando ligações e reuniões desnecessárias para tirar dúvidas e principalmente saiba o padrão de entrega que você espera. Por isso, se você já tiver alguma obra finalizada, mostre fotos de como ela ficou, para que ele saiba como é que você espera que ele entregue o seu serviço. Lembre-se que se o imóvel não for reformado o suficiente, não irá vender. E se ele for melhorado demais, vai diminuir sua margem de lucro. Por isso, ache um imóvel similar de comparação que vendeu pelo preço que você eventualmente pretende vender o seu. Né? A melhora da sua reforma deve seguir o mesmo padrão. É comum que o pessoal da obra, especialmente empreiteiros menores, não considerem nos seus valores a emissão de nota fiscal. Porém, eu recomendo sempre exigir ela, pois embora o serviço venha a custar um pouquinho a mais, lá na frente, após a venda, você poderá abater esses valores do imposto sobre o lucro obtido na transação desse imóvel. A diferença do valor da alienação e o custo de aquisição do imóvel são considerados ganhos de capital e eles deverão ser tributados pelo imposto de renda no próprio mês em que a venda foi oferida. Na declaração do imposto de renda, você pode considerar as benfeitorias no imóvel, porém é importante que existam documentos que comprovem essas benfeitorias. Esses gastos devem ser adicionados ao valor do imóvel, aumentando os custos da aquisição e, consequentemente, diminuindo o lucro em uma futura alienação. Podem ser incorporados gastos como reforma, construção, ampliação e pequenas obras como pinturas, reparos em pisos e paredes. Trocas de móveis, eletrodomésticos, instalação de cortinas, por exemplo, não podem ser incluídas. Porém, tudo, como eu já disse antes, é necessário ser comprovado, todas essas despesas, por meio de recibos e notas fiscais. Vale lembrar que as benfeitorias incluem tanto despesas com materiais de construção como gastos da mão de obra. Se você nunca trabalhou com empreiteiro, eu também recomendo que não faça todo o serviço de uma só vez com ele. Contrate-o para algum serviço específico, avalie o desenvolvimento desse serviço, para então fechar as próximas etapas. E, por favor, jamais pague adiantado ou negocie em melhores condições à vista. Não importa, mesmo que já trabalhe com ele há anos, sempre guarde uma quantia final do serviço na entrega dele. Na maioria das vezes, não é nem pelo um eventual calote que eu digo isso, não. Mas se ele recebeu pelo serviço, se ele já recebeu por isso, ele poderá começar a priorizar outros clientes que ainda faltam lhe pagar, ou mesmo não retornar a sua obra para arrumar algo que não ficou do seu gosto. Outra dica fundamental é contratar os serviços por empreitadas, ou seja, por tarefa a ser realizada, e jamais por diárias. Me diz qual é o interesse de um indivíduo em acabar logo um serviço em que ele está recebendo por dia que trabalha. Em contrapartida, se ele possui o seu pagamento atrelado à finalização de algumas etapas da reforma, pode ter certeza que ele não vai se importar de ficar até um pouco mais tarde ou trabalhar com mais celeridade. Então, resumindo todo esse processo, encontre o empreiteiro no imóvel e repasse todo o escopo do serviço, faça pelo menos 3 orçamentos, mencione que você fará novas reformas no futuro e que está buscando uma parceria, quanto custa e quanto tempo leva, então faça ele precificar o serviço dele por horas de serviço, peça a nota fiscal para conseguir abater esse valor depois no imposto e escolha um empreiteiro que lhe trouxer o melhor custo-benefício entre prazo, profissionalismo e preço, naturalmente. Por último, mas não menos importante, lembre-se sempre de manter a obra limpa e organizada. Isso facilita que o trabalho se desenvolva da melhor maneira possível, evita acidentes e passa uma ótima impressão para quem visitar o local. Sejam seus investidores, que invariavelmente vão querer ir ao local, sejam potenciais clientes, caso você permita que alguma visita ocorra antes mesmo do imóvel ser anunciado no mercado. Vencida essa etapa da contratação de mão de obra, a gente também deve estar se familiarizando com os materiais, seja instalações elétricas, hidráulicas, esquadrias, revestimentos, material bruto tipo cimento, areia, brita, enfim. Eu não quero aqui entrar no mérito de cada um deles,
Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, procure um outro vídeo meu que eu chamei de Reforma para Vender, onde eu explico detalhadamente as vantagens e cuidados que a gente tem que ter, né, em cada um desses itens. Aqui eu quero te passar a dica para visitar grandes lojas de materiais de construção da sua região. Gaste um tempo numa Leroy Merlin, 6C, Rede Construir da vida, né? Ou mesmo em alguma grande ferragem próxima à sua casa, conhecendo as opções que a gente tem no mercado, se habituando às principais marcas e os valores de cada uma dessas coisas, né? Uma boa dica também é navegar no site dessas lojas, né? Algumas delas possuem os preços dos produtos já disponíveis, o que nos ajuda muito também no momento de fazer um orçamento, né, para ter uma ideia geral de quanto vai custar o serviço. Cada reforma vai variar, né, e nem sempre todos os profissionais serão necessários, mas alguns fornecedores você vai ver que recorrentemente vai precisar. Então, assim, serventes e pedreiros para demolições, para fazer rebocos e arremates em geral, hidráulico para modificações de água e esgoto, instalar novos metais e louças, eletricistas para fazer tomadas, interruptores, um colocador de piso de porcelanato, um azulejista, gesseiro para fechamento de forro de gesso ou alguma divisória interna, pintor, fornecedores e instalador de pedras, né, de granito, de mármore, um serralheiro para esquadrias e estruturas metálicas que venham a ser necessárias, vidraceiro para janelas quebradas, manutenção, box dos banheiros, um marceneiro para portas e mesmo para algum mobiliário que for feito, colocador de rodapé, enfim. O mesmo vale para alguns itens que praticamente sempre podemos considerar que será necessário a troca, né? Ou pelo menos eu recomendo que você o faça. Então, fechaduras, especialmente da porta de entrada, precisam estar nova e causar uma boa impressão, né, nas visitas que forem conhecer o imóvel. Trocar todas as tomadas e interruptores, que representam um valor muito baixo no custo da reforma, né, mas já dão outra cara para o imóvel. Nada pior do que aqueles espelhinhos de tomadas antigos e amarelados, né? Uma pintura geral nas paredes. Tenha em mente que qualquer obra que for necessário, ela vai fazer sujeira e vai manchar as paredes, portanto não poupe nesse item, né? Trocar os rodapés, assim como as tomadas, é incrível a diferença que um rodapé novo pode fazer no ambiente. Manutenção ou troca de guarnição e vistas das portas e janelas, que, né, talvez não se precise trocar, mas certamente tem que dar uma manutenção e deixá-las bonitinhas. Luminárias, ao menos aquelas básicas, assim, né, corredor, banheiros, quartos devem ser trocadas, né, devem estar novas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre reformas em geral e os cuidados que a gente tem que ter ao iniciar uma obra. Se esse conteúdo foi interessante para ti, né, deixa teu like, me ajuda compartilhando esse vídeo, por favor. Né? Isso é muito importante para mim. E caso tenha ficado com alguma dúvida ou gostaria de sugerir algum tema para as próximas postagens, comenta aqui embaixo ou me manda um direct, né? Enfim, é isso aí. Valeu! E para continuar aprendendo um pouco mais sobre house flipping e reformas em geral, né? Siga nos acompanhando em Gerando Imóveis. Um abraço e até a próxima!